Dia, 7º ano, tudo bem? Vamos então pegar o livro de ciências para que a gente entre no capítulo 6, tá? Um jeito de se virar no ambiente. Então aqui a gente vem falando das relações ecológicas, que a gente tem as relações de harmonia, que é aquela relação que traz benefício ao indivíduo, e a desarmônica, que é aquela que pelo menos um dos indivíduos é prejudicado. Temos também as relações de interespecíficas, que são entre espécies diferentes, e as intraespecíficas, que é entre seres da mesma espécie. Aqui a gente tem um exemplo de relação harmônica, que é o comensalismo, tá? Então, aqueles peixe piloto nada ao lado do tubarão e ele se alimenta dos restos de comida que vão caindo da boca do tubarão e eles vivem numa relação de harmonia, tá? Temos também o inquilinismo, que são similares ao comensalismo, porém uma espécie utiliza a outra como moradia. Exemplo, então, as plantas epífitas, bromélias e orquídeas. Então, elas usam uma espécie para fazer moradia e vão se desenvolvendo também, tá? Consegue observar ali no desenho? Ali é uma árvore, e ali elas fizeram moradia nessa árvore e estão crescendo juntamente com essa árvore. Também uma relação de harmonia é o mutualismo, que ambas espécies são beneficiadas e não sobrevive uma sem a outra. Exemplo, então, a gente tem os líquens, que são associados, fazem associação entre algas e fungos. As algas, por sua vez, fazem a fotossíntese e liberam, então, o alimento para os fungos, e assim eles retiram água do ambiente, também em relação harmônica. Temos o peixe palhaço e a anêmona. A anêmona serve de grande proteção e o peixe leva restos de alimento até então as anêmonas. Eles também têm essa relação de harmonia. Somente o peixe palhaço que consegue chegar próximo então das anêmonas, né? E elas ao mesmo tempo protegem o peixe palhaço. Aí temos as de desarmonia, que é o predatismo, que é uma relação boa para uma espécie e ruim para o outro. Então, uma mata a espécie para se alimentar. Exemplo disso é o boto cor-de-rosa, que se alimenta de 5 kg de peixe por dia. Então, ele precisa se alimentar, ele precisa manter a cadeia, né, alimentar, mas ele vive numa relação de desarmonia. Temos também o parasitismo, que é o indivíduo que sobrevive à custa de outro. Exemplo, a gente tem ali a lombriga e carrapato. Vou falar um pouquinho do ectoparasita, que é o carrapato. Ele, então, se fixa no cachorro, por exemplo, né? E ele suga o sangue desse animal, e é assim que ele se alimenta. A endoparasita, a mesma coisa, é uma lombriga, que ela se aloja no intestino e ela vai se alimentando também dos restos ali de alimentos para conseguir sobreviver e vai trazendo prejuízos para a pessoa. Então, é desarmônica porque elas estão se alimentando e estão trazendo prejuízo, porque estão se alimentando do sangue. Amensalismo é uma relação ecológica entre duas espécies em que uma inibe ou impede o desenvolvimento da outra. Então, é amensalismo. Exemplo, a gente tem os fungos, que produzem antibióticos e inibem o aparecimento de bactérias. Então, esses fungos, eles produzem um antibiótico, mas ao mesmo tempo eles acabam inibindo o aparecimento da bactéria, uma relação de desarmonia chamada amensalismo. Temos o esclavagismo, que é a relação ecológica entre os seres vivos, onde um ser vivo se aproveita das atividades do trabalho ou de produtos produzidos por outros seres vivos. Então, a gente tem ali exemplo formigas e pulgões. Os pulgões são insetos parasitas de plantas que se alimentam da seiva. As formigas lambem um açúcar que sai do abdômen dos pulgões e mantendo-os limpo. Se as formigas não fizerem isso, os pulgões morreriam, atacados por outros insetos. Então, se chama esclavagismo, tá? É a relação ecológica entre eles, que um ser vivo aproveita da atividade do trabalho do outro para sobreviver. Temos a relação aqui entre os seres da mesma espécie, que a gente chama de sociedade. Aqui o exemplo da colmeia e dos formigueiros, né? Onde os indivíduos dependem do trabalho um dos outros para sobreviver e para que o trabalho dê certo, digamos assim. Aqueles animais que vivem em colônia, que são os indivíduos também que trabalham por um objetivo comum.
mas eles estão unidos fisiologicamente, tá? Exemplo, a gente tem as caravelas, formada por 4 tipos e diferentes. Exemplo, caravela formada por 4 tipos diferentes de pólipos. E temos também os corais, tá? Então, eles vivem juntos, fisiologicamente, mas eles trabalham por um único objetivo comum, que é a sobrevivência. Aqui a gente tem o canibalismo, né? Exemplo, a gente tem a viúva negra, que come o macho depois do acasalamento, e para controlar a população das aranhas. Então, esse é um tipo de canibalismo. De um modo geral, o número de presas e predadores no ambiente é regular, apesar de tantas relações. Presas têm capacidade de fuga e camuflagem, geralmente têm Presas têm capacidade de fuga, de camuflagem, geralmente têm capacidade reprodutiva maior. Predadores são ótimos caçadores. Vocês agora, então, vão fazer os exercícios da página 7.5 e 7.6, tá bom? Depois, continuando aqui, a gente vai falar sobre adaptação, que é a capacidade que os seres vivos têm de interagir com o meio ambiente, buscando condições melhores de sobrevivência. Exemplos são os cactos, com a seca, peixes embaixo da água, ursos polares no frio. Eles precisam fazer as adaptações, senão eles vão acabar morrendo. Mimetismo é a adaptação da qual um organismo possui características que confunde o indivíduo de outra espécie. Então, para evitar que eles morram, eles acabam fazendo essa adaptação para se camuflar, para confundir o indivíduo de outra espécie que comam eles, tá? Camuflagem, eles possuem uma coloração similar ao ambiente que eles vivem. A gente tem exemplo do bicho-pau, tá? Vocês têm aí também no livro de vocês o girilo folha. Vocês podem olhar na página 77, que é bem legal, tá? Aí aqui diz assim, o Lamarck, ele disse o seguinte, que as espécies se adaptavam de acordo com que elas usavam ou não os seus órgãos. Então, se um órgão ele fosse utilizado, ele se desenvolveria, tornando-se mais forte, vigoroso ou de maior tamanho. Vocês podem olhar aqui essas girafas, o que ele quis dizer? Que se a girafa esticasse o seu pescoço para se alimentar, ela estaria fazendo o quê? O desenvolvimento do seu órgão, a lei do uso e desuso. Então, essa lei de uso e desuso, se a girafa se esticar para se alimentar, ela vai sobreviver. Se ela não fizer isso, ela vai acabar morrendo. Então, o Lamarck tinha essa lei do uso e desuso. E o Darwin era a seleção natural das espécies. O que ele dizia? Que a girafa de pescoço grande, elas estavam melhor adaptadas às variações do ambiente, então elas sobreviveriam. Ele acreditava que era a seleção natural, que umas nasciam com pescoço curto e outras com pescoço longo. E já o Lamarck dizia o quê? Que se elas esticassem o pescoço para se alimentar, elas iriam conseguir sobreviver, tá? Aqui a gente tem o exercício também da página 79, façam que na próxima aula a gente vai corrigir. E aqui tem um pensamento, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Pessoal, espero que tenham entendido. Leiam o conteúdo do capítulo 6 para que vocês marquem aí no livro de vocês as coisas que vocês acham importantes, tá bom? E qualquer coisa, mandem suas dúvidas pelo Telegram nos dias das aulas de vocês e no turno de vocês. Abraço!